Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao canal da nossa comunidade. Que Deus abençoe sua vida. Vamos juntos meditar no Evangelho deste sábado da 14ª semana do Tempo Comum, que está em Marcos 10, 24, 33. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muito pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho deste sábado, Jesus continua falando aos seus discípulos, falando a cada um de nós a respeito do discipulado, das consequências do discipulado, que todos nós como cristãos somos chamados a vivenciar na nossa vida e de todas as consequências desse discipulado. Jesus vem dizer que o discípulo não está acima do mestre e nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o mestre. Então, meus irmãos, a nossa vida, nossa referência deve ser Jesus. Nossa referência deve ser a palavra de Deus, o Evangelho. E tudo aquilo que Jesus nos deixou. A nossa referência como cristãos católicos deve ser a sã doutrina da Igreja, o magistério. É nela que nós devemos observar a nossa vida, observar, na verdade, os valores, os princípios e realizar na nossa vida. A nossa vida não pode ser pautada nada que está fora do Evangelho. A nossa vida, tudo que nós somos chamados a viver e a fazer deve estar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. E se nós queremos viver esse segmento, esse discipulado, nós devemos procurar imitá-lo. Nós devemos procurar seguir Jesus no cotidiano da nossa vida, em todas as realidades da nossa vida. Nada pode estar fora, Nada pode ficar à margem. Nenhuma realidade da nossa vida. A nossa família, o nosso trabalho, as nossas relações, as nossas amizades, nem mesmo o nosso lazer. Tudo deve estar de acordo com o que o Senhor nos ensina, do que Ele nos chama.
E nós sabemos que esse discipulado, ele traz sim consequências, né, para a nossa vida. Uma delas, Jesus nos falou ontem, que são as provações, e hoje Jesus vem nos alertar que nós não devemos ter medo, porque na verdade, meus irmãos, viver esse discipulado não significa segurança aos olhos do mundo, porque assim como perseguiram o Senhor, também perseguirão aqueles que o seguem, né? Nós não devemos temer, é o que diz Jesus, as tempestades, as perseguições, as provações, porque nós valemos muito e nada na nossa vida passa despercebido do amor e da graça de Deus. Por isso, peçamos sempre ao Senhor a graça que a nossa vida esteja em conformidade com a sua palavra e com a sua vontade. Que pela intercessão de Nossa Senhora possamos cada dia da nossa vida viver esse discipulado, esse seguimento de maneira autêntica e concreta. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.